Fala galera, boa noite, vai todo mundo chegando aí. Nós vamos fazer uma live bem rapidinha, eu e o Ricardo, e trazer alguns pontos importantes para vocês e alguns comunicados. O Ricardo tinha entrado no perfil para todos vocês. A gente vai fazer no perfil da Bravo, que funcionará melhor, tá galera? Eu tava de férias, cheguei hoje aqui na Matriz. Tá tudo meio no improviso, mas o que vale é que a gente vai fazer essa breve live aqui para trazer algumas informações para você. Tá me vendo agora? Não tô te vendo, mas tô te ouvindo bem. Tu tá me vendo? Tô te vendo, tá tudo maravilha então. Então tá beleza, acho que agora a gente vai conseguir deixar a live salva então no perfil da Bravo. Então acredito que talvez tu tenha dado um oi pra galera aí. Já comuniquei também que a gente tá fazendo aqui no perfil para ficar salvo aqui no perfil da Bravo mesmo. Tá, maravilha então. Então tá, eu sei que tu acabou de chegar de férias hoje, já tá na correria, eu pedi para tu participar, né, da live hoje justamente porque, para quem não sabe, tu além de ser dona da Bravo, tu também desenvolve um trabalho na área jurídica, né, tu tem teu escritório de advocacia e tal, e essas coisas aí são muito importantes, até porque o assunto que a gente vai falar hoje, ele é um assunto que é importante a gente ter alguém que tenha um conhecimento jurídico sólido nessa área, né. Então, para a gente ficar bem focado e ir direto ao ponto aqui, porque a live vai ficar salva, eu fiz um stories hoje no Instagram falando sobre a gente ter uma live para conversar sobre o tema garantias, né? Então, hoje, na Bravo Soluções, a gente tem disponível para os nossos clientes muitas marcas, muitos fornecedores diferentes. Fornecedores do Brasil, fornecedores dos Estados Unidos, fornecedores da Austrália, fornecedores da Dinamarca, fornecedores da Irlanda, fornecedores da Inglaterra. Então, como nós temos muitos fornecedores de muitos países diferentes, o assunto garantia ele é um assunto sempre muito importante e a gente nunca fez uma live sobre ele, então agora a ideia é a gente conversar um pouco sobre garantia. Tá, e sobre a questão de visualização, às vezes, quando a gente tem feito lives, não aparece uma pessoa, mas se sai e volta, às vezes dá certo, mas não tem problema. A gente vai... Eu tô te vendo... Você pode comentar também aí se tá te vendo ou não, ou só te ouvindo, porque a princípio eu te convidei ali, né? Tu pediu para participar também? Qualquer coisa tu me chama aí, se for o caso. Tá, não, mas tudo bem. A galera que chegar, se por acaso não estiver me vendo, pelo menos se o áudio estiver pegando, né? É o importante nesse tema que a gente vai falar. Áudio e vídeo está tudo normal, ó, o Chicão tá falando aí, então tá tudo bem. Maravilha. Sobre as novidades, a gente vai deixar para um segundo momento, né? Até porque tá uma loucura a empresa. Eu tenho feito lives todos os dias, né? E tentado trazer sempre algo específico sobre um equipamento, um conhecimento. Comentei já sobre a chegada, mas quem sabe amanhã eu e tu podemos fazer uma live um pouquinho mais, ou semana que vem, a hora que vocês organizarem as coisas aí ainda um pouco, que eu sei que ainda está bem corrido. E eu acho que vai ser bem interessante a gente comunicar aí pra galera um dia ou dois antes, que daí todo mundo consegue se programar, né? A gente pode fazer uma live de novidades. As pessoas têm perguntado muito, eu mal cheguei, tô algumas horas aqui, né? E eu vi que a galera tá perguntando, então nós vamos organizar alguma coisa bem tranquila aí, gente. Vamos dar um dia ou dois para vocês se organizarem também, que às vezes elas muito em cima, eles não conseguem se organizar. Correto, boa ideia. Tá? Então a gente vai ver. Como eu sei que tu tem que sair e eu também tenho que sair, eu queria então que a gente focasse no assunto da garantia. E aí, conforme eu vou falando, tu, por favor, faça as intervenções aí adequadas, né? Dentro daquilo que cabe, principalmente pelo aspecto jurídico, né? Que a gente tem no Brasil em termos de garantias. E, como eu estava... Na verdade, né, Revisa, a gente quer deixar a transparência, né, galera? A gente sempre trabalhou assim na Bravo. Sempre a gente tem orgulho de dizer, né, que a gente está há 5 anos aí, quase fechando esse ano, né?
no mercado, a gente nunca teve problemas com isso, e eu acho que o fato de eu e o Ricardo trabalharmos com transparência e passando sempre com muita idoneidade aí, com responsabilidade para os clientes, faz com que isso ocorra bem. E a ideia dessa live é isso, trazer aí mais informações para que vocês tenham segurança aí e se relacionar conosco. Sobre as garantias, né, a gente tem algumas informações no site sobre garantias, a gente vai continuar desenvolvendo essa parte para facilitar as informações para as pessoas, e eu ao longo da história da Bravo, fiz bastante material no Instagram, sempre falando sobre garantias. Claro que hoje, como a gente tem uma variedade maior de fornecedores, é importante que a gente volte a falar sobre o tema, né? Então, dizendo para vocês em relação aos fornecedores e as garantias, né? Os fornecedores, eles possuem garantias dos produtos e equipamentos e materiais que se aplicam diferentemente em cada país aonde esse item é vendido, tá? No Brasil, os itens que a Bravo comercializa, de todos os nossos fornecedores internacionais, né, vocês têm 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação desses itens. Tá legal? Então, é importante que a gente lembre do defeito de fabricação como um item para justificar a garantia. E esse defeito de fabricação, ele muitas vezes, quando acontece alguma coisa com quem está utilizando o equipamento e dá algum dano, a pessoa tenta normalmente imaginar, não, isso aí é algo que é de fabricação, não fui eu quem fez. Nós tivemos, ao longo do histórico da Bravo, diversas situações onde eu comprei os equipamentos, os produtos dos fornecedores nos Estados Unidos, foi dada a garantia, aí isso aí foi enviado para o Brasil, a Bravo Soluções recebeu, e esses itens, então, foram vendidos. E nós tivemos diversas situações ao longo dos 5 anos aí da Bravo, onde os clientes vieram até nós falar, olha, Ricardo, o bastão começou a dar esse problema, o bastão quebrou a presilha, o bastão começou a soltar aqui. Então, a gente, eventualmente, teve alguns problemas com algumas escovas. Olha, a escova soltou o pescoço, o soquete, o lavador, eventualmente, a bucha de microfibra rasgou. Quando a gente escuta isso, a gente sempre conversa com as pessoas, solicita por e-mail ou por WhatsApp fotos, vídeos e tal, e a gente faz sempre uma avaliação da seguinte forma. Olha, nós podemos resolver isso aqui na Bravo, primeiramente? Ótimo. Se não, a gente tem que falar com o fabricante. No final das contas, a Taira e eu, ao longo da existência da Bravo, temos sempre resolvido as situações praticamente imediatamente, sem mesmo falar com os fabricantes, porque nós temos conosco a consciência de que muitas vezes vocês não podem esperar, ou é um custo exagerado, ou muitas vezes o fabricante demora para nos dar a resposta, e a gente sabe que pleiteando corretamente junto ao fabricante, muitas vezes a gente vai conseguir esse item em garantia. Eu diria que talvez aí o item que a gente mais teve, isso foram bastões da Tucker, que foram só 3 casos. Então, imaginem, nós temos aí centenas de bastões da Tucker no Brasil hoje, acredito que já até passou de centenas, né? E a gente teve 3 situações. Nessas 3 situações, a gente deu a garantia para os clientes, sendo que, de fato, o fabricante, quando analisou o dano, foi dano causado pelo mau uso, né? Então, mesmo tendo sido dano causado pelo mau uso, a gente tem uma situação onde a gente vai sempre fazer o possível e muitas vezes o impossível, assumindo o risco para poder, então, trazer a satisfação total para o cliente, que desde o começo, eu e a Taira, quando instituímos a Bravo, a nossa ideia sempre foi entregar produtos de qualidade internacional, renomeados, que estão no mercado há décadas, bem como entregar um serviço ao cliente, um serviço pós-venda e uma garantia para que vocês possam trabalhar, então, e adquirir os equipamentos da Bravo com tranquilidade. Então, via de regra, resumindo essa conversa, quando vocês adquirem um dos nossos itens, dos nossos fornecedores importados, como, por exemplo, Wagtail, Tucker, Sorbo, Ettore, Black Diamond, Glass Polish, NLG, independente da marca que for, dos nossos itens importados, vocês têm 1 ano de garantia
contra qualquer defeito de fabricação. E, normalmente, isso é um processo que passa por uma avaliação e uma filtragem minha e da Taira, antes de mandarmos isso para o fabricante, para que ele faça, então, a decisão final. Se eu e a Taira entendermos que a gente vai resolver o problema na hora, que é o que a gente tem feito, ótimo, e depois a gente vê se é necessário mandar para o fabricante. Então, como via de regra, nós temos esse dever, né? E tá, e também a nível de Brasil, né? Isso é algo que a gente se compromete legalmente também junto aos produtos que a gente comercializa, correto? Exato, porque as pessoas precisam entender, os nossos clientes, essa é a ideia da live. Tudo que a gente passa com vocês, ou quando alguém faz um contato conosco, é a mesma coisa que eu e o Ricardo passamos com os fornecedores, né? E assim é a relação no Brasil, tá? Não importa que a gente está trazendo as coisas de fora, a gente tem que fazer essa análise, verificar se foi de fabricação ou não, e eles também farão essa avaliação conosco, os nossos fornecedores, de onde as coisas vêm, né? Então, eu acho que o Ricardo conseguiu explicar muito bem, e mesmo assim, em muitas ocasiões, eu e o Ricardo já estamos com tudo bem alinhado para fazer a troca, depois explicar para o fornecedor, para atender de pronto e solucionar aquilo que a gente vivencia. Eu gosto de enfatizar, né, Ricardo, que embora isso tenha ocorrido, foi um número bem baixo, porque às vezes até conversando com o cliente já diz, ah, não, Taira, eu não observei aquela linha vermelha, ou Taira, quebrei o bastão, entende? Esse tipo de coisa. Numa conversa bem tranquila, as pessoas vão aprendendo a usar e, por vezes, a gente já identifica o que aconteceu. Uma coisa importante para trazer é os 12 meses que o Ricardo fala, né, gente? Para vocês não terem dúvida. Taira, quando é que começa esses 12 meses? Quando é que eles terminam? Como é que funciona? A nota fiscal tem que ser o marco inicial disso, tá? Então, vocês ligaram para o Cauã, falaram com o Enzo, falaram comigo, tá? A gente vai fazer da data da emissão da nota fiscal ou, né, eventualmente dentro daquele períodozinho de 7 dias, dependendo se fizer a compra online. Mas o que é bom vocês observarem é o período da nota fiscal. Então, para defeito de fabricação, 12 meses a contar da nota fiscal. Certo, Ricardo? Maravilha, Thay. E hoje também a gente estava conversando e é muito importante, pessoal, que vocês lembrem de um dado em relação a este período de um ano, né? A partir da nota fiscal, como a Tara descreveu. A Bravo Soluções, como empresa, vende equipamentos, produtos, materiais para pessoas físicas e para pessoas jurídicas em todo o Brasil, né? Em alguns casos, por diversos motivos, eventualmente um cliente que adquiriu um equipamento nosso, ele vai vender esse equipamento para uma outra pessoa, tá? Vai vender o equipamento para um terceiro, e a Bravo Soluções não será, então, parte desse relacionamento. Então, o sujeito A adquiriu um bastão da Tucker, e então esse sujeito A não fechou a empresa. E aí ele vendeu para o sujeito B. O sujeito A comprou a nota fiscal e ficou com o bastão 6 meses. E ele vendeu para o sujeito B. O sujeito B vai ter, então, o restante do período de um ano. Ou seja, mais 6 meses de garantia. Tá legal? Então, quando vocês pensam em garantia de um ano, mesmo que vocês adquiram o equipamento e vocês venham a vendê-lo para outra pessoa, a outra pessoa também tem direito à garantia, e isso é um período de um ano no total. Da saída da data da nota fiscal da Bravo Soluções, começa a contar, então, esse período de um ano. Não é que o sujeito A ficou 6 meses e agora, quando ele vende para o B, um novo período de um ano se inicia. Não é assim. É um período de um ano no total, desde a data de emissão da nota fiscal. Isso, Ricardo, porque o que vocês têm que saber, pessoal? A garantia acompanha o produto e não o comprador, né? Essa é a maneira mais fácil de vocês visualizarem. Comprei um bastão da Tucker dia 1º de dezembro de 2024. Em 6 meses eu me apertei e vendi para o fulano, que nem o Ricardo falou, para o B, né? Não importa, a garantia daquele produto vai perdurar até 1º de dezembro de 2025, né?
indiferente na relação que aconteceu naquilo lá. Mas uma coisa que são muito importantes, eu posso dizer para vocês, porque assim, né, a gente está falando um pouco de questões jurídicas, e eu tenho um mundo jurídico também de muitos anos e com muita prática. Cabeças, né, jurídicas pensam diferentes, a gente tem decisões jurídicas também distintas. Quando vocês compram uma coisa usada, pessoal, eu digo que vocês têm que avaliar aquela questão, vocês têm que olhar o produto, né? O ideal é, inclusive, fazer um terminho para vocês se garantirem, vocês terem certeza que estão comprando alguma coisa adequada. Eu tô indo um pouquinho mais a fundo, tá, Ricardo? Só para trazer coisas relevantes para vocês quando vocês estão comprando um produto. Ah, eu te entreguei um equipamento, eu te entreguei ele está naquelas condições. Ah, ele tem 6 meses ainda de garantia de fabricação, né? Mas não é, como o Ricardo falou, não é por mau uso e tudo. Então, quando tu compra uma coisa usada, é muito importante também verificar o estado daquela coisa, né? Porque eventualmente pode existir a tua relação com o fabricante e a relação com o fulano A que te vendeu, né? Podem surgir relações diferentes dentro de uma relação originária, né? O mundo jurídico é um pouquinho mais complexo do que ele, às vezes, ele é um pouco mais complexo do que aparenta, mas de uma relação podem surgir mais de uma, né? Mas o que importa é que a garantia da fabricação, ela acompanha o produto e o equipamento, e ela é por 1 ano. Legal. Boa explicação, tá aí. Eu acho que, então, não, é importante a gente falar sobre garantia, mas, na verdade, é um assunto relativamente simples. Claro que talvez é simples para uma pessoa e talvez super complexo para outra pessoa. Então, quando eu falo que é um assunto simples, quando vocês analisam a garantia dos itens vendidos dentro da Bravo Soluções, eu não posso falar por outras empresas, né? Mas eu tenho convicção, até porque eu sou comprador de produtos, né, e equipamentos aqui no Brasil, e a gente sabe como funciona. A garantia que vocês recebem dentro da Bravo Soluções, ela é uma garantia contra defeitos de fabricação. Então, lembrem disso, garantia contra defeitos de fabricação, tá? Dentro desse período de 1 ano. E aí é onde eu quero tocar em alguns outros elementos interessantes. Por exemplo, se você compra um produto na Bravo Soluções e esse produto não funciona, você tem que fazer uma análise junto conosco para ver se isso aí é algo... Porque é o seguinte, se esse produto funcionou para 1000 pessoas, aí ele não funcionou para você, possivelmente não é um problema com a fabricação do produto, a eficiência do produto, a eficácia do produto. Muito possivelmente vai ser uma situação onde você não empregou o produto corretamente, utilizou o produto para uma finalidade diferente daquela que o produto havia sido feito, não obteve uma experiência, um conhecimento, um treinamento correto para a aplicação do produto. Então, eu estou utilizando um produto como exemplo. Por exemplo, vamos utilizar ali o Diamond Magic, que é um esfoliante removedor de calcificação. Que não é um equipamento, é um produto. Exato. Que não é um equipamento, que é um produto. Você compra aquele produto, tá aqui o meu Diamond Magic, eu vi um vídeo lá que o Ricardo mostrou funcionando, usei, não funcionou. Nesse cenário, a gente tem que fazer uma análise se você utilizou da maneira correta. Você utilizou a quantidade certa, no ambiente correto, com a boina correta, com a rotação correta. Então, existe uma série de fatores, tá? Então, lembrem sempre dessa situação. A outra situação é quando você compra um equipamento. O equipamento, não adianta você comprar o equipamento e achar que, olha, não funcionou, o problema é com o equipamento, é um problema de fabricação, tem um problema de garantia. A gente tem que ver se todos os passos foram seguidos para que você faça o equipamento funcionar de maneira correta e imediata. Tudo que a gente vende na Bravo Soluções importado, pessoal, está no mercado, como eu disse, há décadas. São produtos e equipamentos e materiais e suprimentos que estão há décadas no mercado. A chance de um desses equipamentos ter algum defeito de fabricação, ela é muito, muito pequena. Tanto que até hoje no Brasil a gente não teve nenhum caso com defeito de fabricação. Outra coisa, eles passam por um serviço, por um momento de vistoria e inspeção também em alguns casos, né? Tipo, no Brasil mesmo, né? A gente já verifica o equipamento, né? A gente faz uma análise para enviar para vocês o equipamento da melhor maneira, porque tanto quanto quando vocês compram, vocês fazem, a Bravo Soluções também faz essa análise. E isso também, tá, e além de nós fazermos no Brasil com os equipamentos, o fabricante
faz antes de sair, né? Eles têm testes de manter, e nós sempre conversamos com as pessoas que compram da Bravo, e eu falo com isso diariamente. Muitas vezes eu falo, Taira, mas vocês não explicaram para a pessoa lá como que funciona o rival, porque eles estão entrando em contato comigo. Não, Ricardo, nós explicamos, mas mesmo assim eles vão e querem falar contigo. Então, existe toda essa filtragem disso. E aqui eu não estou falando que os equipamentos nunca têm defeito de fabricação. Eu estou falando para vocês que a gente nunca teve no Brasil defeito de fabricação, e eu já trabalho vendendo esses equipamentos aqui na América do Norte há quase 10 anos. E eu aqui no Canadá lembro de um caso que a gente teve um problema com defeito de fabricação, que na verdade foi a estrutura que estava um pouco torta, né? Ela foi soldada um pouco torta, que é um problema que não tem um impacto nenhum, a não ser um impacto estético, né? E também a nível de Estados Unidos, eu converso com os fabricantes diariamente, não se encontra defeito de fabricação. Porém, existe ali um caso esporádico ou outro, e esses casos, então, são os casos que a gente está comentando. Então, sempre que a gente falar em defeitos de fabricação, lembrem disso, galera. Normalmente é porque ou você não tem o conhecimento, a experiência, não falou conosco para obter os passos corretos, não leu no site a quantidade imensa de informações que nós temos, não assistiu os vídeos do YouTube, do Instagram, não falou com uma pessoa que já tem o equipamento. Eu diria para vocês que muito perto de 100% das situações é isso. A gente não fez o nosso tema de casa para poder utilizar aquele equipamento da maneira correta. Então, eu acho que isso ficou bem legal, né? Tá bem explicado. E eu gostaria também de ressaltar aqui, porque às vezes as informações ou as minhas conversas e do Ricardo correm em momentos, né, distintos. Por exemplo, a gente tem vários vídeos, né, Ricardo, fora toda essa gama e essa vasta que a gente tem no YouTube, site, tudo. Mesmo assim, a pessoa, quando o nosso cliente, quando faz contato, a gente manda vídeos, que a gente tem tudo, para que vocês recebam os equipamentos e saibam utilizar eles, né, e tenham o conhecimento para que não ocorra nenhum problema. Mas, se ocorrer, o mais importante é que a gente também está aqui e que vai ser resolvido. Exato, né, Thay? A gente conversa com as pessoas, sempre que a gente vende, por exemplo, equipamentos de desmineralização de água, a gente conversa com o cliente, fala para ele, olha, quando receberem um equipamento, entre em contato conosco, mesmo que não tenham nenhuma dúvida, né? Mesmo que não tenham nenhuma dúvida, nos contem como é que foi, abrir a caixa, ver o equipamento. Os bastões, a mesma coisa. Hoje já é um pouco mais simples, porque muitas pessoas têm os equipamentos, então não é aquele bicho de 7 cabeças. Mas com esse ensejo, né, Thay, com essa conversa sobre garantias, eu acho que a gente, de novo, precisa fazer uma revisão e falar algo super importante. Apesar de a garantia existente, ela ser a garantia contra defeitos de fabricação, muitas vezes, se a pessoa utilizou o produto errado, no caso, a gente vai ajudar a pessoa. Se a pessoa gastou produto e ficou sem produto, a gente muitas vezes manda mais produto sem custo. Se for um equipamento e a pessoa às vezes quebrou alguma parte do equipamento ou ficou sem, a gente vai e ajuda. E tem aí centenas de casos no Brasil para poder reportar o tipo de prestação de serviço pré-venda, pós-venda que a gente dá. Eu converso com muitas pessoas, a Thay também, desde lá do ano de 2020. Então, é importante que as pessoas entendam esse conceito. Mesmo vocês tendo um problema fora do cenário de garantia, nós temos sempre cuidado de todos vocês. Todas as pessoas que têm problemas, eventualmente, que não foram causados por elas, que foram causados por um funcionário, por exemplo, né? E a pessoa às vezes nem sabia, o dono da empresa. Muito normal. Não existe cenário aonde a Taira e eu, e principalmente a Bravo Soluções, não tenha cuidado de vocês para entregar o que vocês precisam, né? Às vezes a gente não tem, olha, eu tô com essa luva aqui e aí a luva rasgou. Olha, talvez eu não tenha essa luva em estoque, mas você aceita essa luva, a gente pode fazer o que para te ajudar? Sabe? Então a gente sempre trabalha com essa satisfação, né? O que é importante, pessoal, eu estava pensando muito sobre isso, é importante que vocês saibam que a Taira e eu, nós dedicamos muito tempo para Bravo Soluções. E a gente dedica tempo, sendo que nós temos a Bravo Soluções
como um sonho nosso de ter um negócio junto e uma oportunidade nossa de poder levar para vocês no Brasil equipamentos, produtos de qualidade, um suporte. A Taira e eu não precisamos ter a Bravo Soluções, a gente não faz isso para ganhar de vocês um dinheiro aqui ou um dinheirinho ali, ou para enganar alguém, ou para passar a perna em alguém, ou para tratar uma pessoa de uma maneira errada. A gente faz isso porque a gente gosta. A Bravo Soluções me dá de receita num ano o que eu ganho em menos de um mês no Canadá. Eu não preciso da Bravo Soluções para dinheiro. A Taira também tem a vida dela há muitos anos sem a Bravo Soluções. Então, antes de vocês fazerem uma análise emocional sobre eventualmente qualquer situação, saibam que o que a gente faz aqui é primeiro pensando em levar para vocês. Eu já moro fora do Brasil há 20 anos, eu já tenho muita experiência e desde o meu primeiro ano fora do Brasil eu sempre tive um sonho de levar produtos da América do Norte para o Brasil e junto com a Taira a gente conseguiu então concretizar isso na Bravo Soluções. Então entendam que o que a gente faz é ir além para poder servir vocês. Eu levei a Tucker para o Brasil, pessoas me pediram outros equipamentos. Fui lá e levei a Heitorê. Depois as pessoas pediram outras coisas. Ah, Ricardo, sorbo não tem sorbo. Levamos a sorbo. Imagina se tivesse o Wagtail. Então nós caminhamos sempre no sentido de trazer para vocês o que tem de melhor no mercado internacional por um preço justo e principalmente dando um suporte diferenciado. E a garantia realmente é um elemento essencial em relação a esses aspectos. O que eu queria deixar muito claro, gente, é o seguinte: nós lidamos hoje com clientes de todas as unidades da Federação e o Distrito Federal do Brasil, todos os estados. O que significa que nós temos uma grande segmentação de clientela. Às vezes o que é bom para o cara no Rio Grande do Sul não é bom para o cara do Amazonas e é maravilhoso para o cara do Sergipe, mas não serve para o cara do Mato Grosso. Então a gente tem esse grande desafio de tentar agradar muitas mentes, muitas culturas. O Brasil é formado por muitos micropaíses dentro dele, onde as pessoas pensam muito diferente. E no setor da garantia, algumas pessoas têm um conhecimento profundo sobre garantia. Em algumas outras situações, as pessoas não têm esse conhecimento. Como a Taira e eu deixamos claro aqui, foi muito bem explicado o que a garantia cobre e também, em casos onde a garantia não se aplica, nós vamos sempre fazer o possível para atender vocês. E eu acho, Thay, importante a gente também relatar casos onde a garantia não se aplica e nem a gente vai conseguir ajudar a pessoa naqueles casos. E para te ser bem sincero, Taira, eu não lembro de muitos casos. Mas eu vou dar um exemplo de uma situação onde vocês têm que entender que o relacionamento entre as pessoas envolvidas na negociação tem que ser feita de uma maneira um pouco mais cautelosa, um pouco mais cuidadosa, né? Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que eu vendi um equipamento de desmineralização de água para uma outra pessoa, né? E essa pessoa utilizou o equipamento por um longo período de tempo. Um período de tempo que passou não só nas mãos dessa pessoa o prazo de garantia, mas se estendeu bastante além disso, né? E esta pessoa resolve, então, vender este equipamento para uma outra pessoa, né? Então, a Bravo Soluções vendeu um equipamento para a pessoa A, naquele mesmo exemplo que eu falei. E essa relação, ela passou de um ano, né? Passou bastante de um ano. E aí, esta pessoa A vende o equipamento para a pessoa B. E também existe um transcurso bastante grande de tempo. A pessoa A e a pessoa B, eventualmente, não fizeram o negócio da maneira correta. Elas não fizeram a inspeção dos equipamentos. Elas não fizeram um termo, como a Taira falou. Eventualmente foi feito porque se conheciam, porque confiavam, porque achavam. E quando a gente acha, muitas vezes, se a gente não fizer o nosso tema de casa, a gente pode acabar incorrendo em erro. E depois querer colocar a responsabilidade na Bravo Soluções, por exemplo, que é uma coisa muito errada de se fazer. Então, nessa situação onde A e B não fizeram o que deveriam ter feito, não fizeram a verificação do equipamento, não fizeram a verificação dos filtros, não analisaram os itens que foram negociados,
Não adianta, depois de vários meses após essa negociação, as pessoas virem conversar com a Bravo Soluções e tentar colocar a responsabilidade sobre qualquer problema ou defeito na Bravo Soluções. Isso, de fato, é um erro cometido pelas partes envolvidas. E mesmo assim, tá, num cenário tão absurdo quanto esse cenário, a gente tem ainda, então, a paciência, a gente tem o carisma, a gente tem a vontade de ajudar, sabe? E quando essa vontade existe, ela tem que ser analisada de maneira correta, ao invés de, por exemplo, as pessoas entrarem nessa situação dizendo que é uma obrigação da Bravo, quando na verdade não é. E, de novo, a gente sempre tenta ajudar, porém, nesse cenário que eu descrevi, principalmente onde a gente percebe claramente a má manutenção da máquina, o mau conservamento dos filtros, onde a gente observa também informações que não batem em relação à transação, a gente acaba se dando conta que, eventualmente, o que existe é uma má intenção. E esses casos, eles quase nunca acontecem, raríssimas vezes acontecem, e todo mundo que negocia com a Bravo Soluções, eu tenho certeza que sabe o que eu estou falando e sabe aonde a Tária e eu estamos e sempre estaremos como uma empresa de confiança e de prestação de serviços, porque nós vendemos equipamentos, mas mais do que tudo a gente presta um serviço que é levar até aos limpadores do Brasil os equipamentos que eles precisam, os equipamentos que trazem maior segurança para as atividades do dia a dia, que trazem menor risco e que trazem maior lucratividade. Tá? Então, esse cenário é um cenário interessante. Vou só fazer uma palhinha sobre o que tu falou aí, que é muito importante. Eu vi que o João está perguntando ali sobre a garantia estendida, tá? Por enquanto, a gente não tem essa situação, eu e o Ricardo não falamos, e todo esse tempo que a gente teve na Bravo, a gente tem o prazo de 12 meses, ele funcionou bem. Gente, eu gostaria de dizer também que na prática, Ricardo, por exemplo, desde que nós temos a empresa, eu me lembro de um cliente, assim, que teve um problema financeiro e ele fez a venda de um sistema dentro do período de 12 meses, sabe? E ele teve o maior cuidado, sabe? Todo mundo tem alguém do jurídico, ou alguém, até aquele parente que acha que é advogado, ou alguma coisa, gente. Uma simples conversinha, vocês verão, eu estou aqui dizendo como o Ricardo está falando, a gente sempre ajuda todo mundo. Se vocês forem comprar um equipamento usado, tomem cuidado na hora de vocês comprarem. Façam, analisem um sistema, os nossos sistemas eles não são complexos, eles são simples. Verifica os filtros, tira umas fotinhos, dá uma analisada. A gente já teve até, Ricardo, pessoas que fizeram contato conosco. Ah, o fulano comprou de vocês, é original, é alguma coisa assim, e não tem problema nenhum. A gente falar assim, tu está comprando um equipamento original, se está dentro dos 12 meses ou não está, só que as responsabilidades são diferentes, pessoal. A Bravo tem uma responsabilidade contratual e é de fabricação e está dentro daqueles 12 meses. É impossível, é ilegal, isso não vai ocorrer, não vai haver uma responsabilização fora desse prazo e piora, se fizer uma relação entre as outras pessoas que sequer tomaram cuidado quando compraram um equipamento usado. Embora isso seja muito comum no Brasil. É comum as pessoas comprarem coisas usadas e não terem os cuidados que deveriam. Então, se você está interessado em alguma coisa usada, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas aqui nós estamos tentando falar da maneira mais aberta possível. Tomem cuidado, analisem isso. E, como o Ricardo colocou, e eu também desde o início, a nossa responsabilidade de fabricação ela vai perdurar e vai perdurar dentro dos 12 anos. Mas a gente também sabe o nosso limite, né? E 12, a gente sempre vai estar aqui para resolver. 12 meses, tá aí, não 12 anos. Desculpa, 12 meses, 12 meses. Um ano. Só que tá, assim, isso que tu falou é super importante. E como nós já falamos nessa live, mesmo em situações onde a gente passa esse período, ou onde não haveria, porque é claramente um mau uso, ou um descuido, ou um acidente, a gente entende que muitas das pessoas que trabalham nessa indústria têm uma dificuldade financeira, às vezes investem muito, às vezes um cliente não paga, né, e demora para receber. A Tária tem muita paciência, ela lida muito bem com essa situação, né? O que a gente sempre fala é o seguinte,
tenham respeito, conversem conosco. Jamais a gente vai negar alguma coisa que é tratada da maneira correta, né? Aquilo que é feito da maneira correta, junto à Taira, junto a mim, junto a Bravo Soluções, a gente sempre fez e sempre fará todo o possível para atender. Então, no assunto garantia, né, a gente tem que ter esse conhecimento e esse entendimento da parte jurídica, técnica, obrigatória, legal, mas lembrem que junto a Bravo Soluções, vocês sempre terão um parceiro que vai fazer tudo que for possível e muitas vezes o impossível. Eu até comentei com algumas pessoas, Taira, na maioria das vezes, a gente perde dinheiro nessas situações. E eu falo para a Taira, olha, isso aqui é uma situação onde essa pessoa precisa disso. A gente tem condição de fazer, vai prejudicar nós de uma maneira que vai impedir nós de negociarmos. Essa pessoa precisa, a gente ajuda ela hoje, amanhã ela ajuda a gente. Eu sei, pessoal, eu trabalho fazendo prestação de serviço aqui todos os dias, eu sei como funciona. Eu falo com pessoas de muitos países diariamente, eu sei como é. Então, para vocês no Brasil, que são pessoas bem intencionadas, que são pessoas capazes, inteligentes, pessoas do bem, que não querem prejudicar os outros e que querem ter na Bravo Soluções uma empresa que fornece materiais, que fornece pós-venda, que fornece aquilo que vocês precisem, podem ter certeza que vocês vão encontrar isso. E é de fato, Rafael, é de fato isso mesmo. As pessoas têm, a maioria das pessoas de fato tem preguiça de correr atrás das informações, né? Tem preguiça de tentar e errar, e principalmente às vezes falta uma capacidade, não é humildade, tá? É uma capacidade de reconhecer que está errado. E vocês podem ter uma certeza, mesmo que vocês estiverem errados, a Taira e eu vamos tentar fazer o certo. E se isso for dar um desconto, ajudar vocês de alguma coisa, isso aí com certeza vai fazer uma grande diferença. Tá? Então tá. Eu acho que era isso aí, tá? Obrigado pelo tempo. Sobre encontro de limpadores, olha, eu sei, Vanusa, que você já havia solicitado isso há um tempo atrás. A verdade é que a gente está bastante ocupado na Bravo Soluções ultimamente. Eu também, por exemplo, fui muitas vezes para o Brasil no ano passado, não consegui ir. A gente está com muito trabalho aqui no Canadá, bastante envolvimento aqui também com a obtenção de novos fornecedores. Então, a gente fazer um encontro de limpadores é um desejo que eu tenho. E quem sabe, né? Quem sabe isso é uma coisa que a gente consiga fazer no futuro, mas de fato hoje a gente não tem nada planejado. Tem muitas notícias boas, né, Ricardo, dessa semana. Não vamos falar nada aqui na live, mas vem coisa boa por aí, galera. É isso aí. Eu só estou olhando aqui, tá rapidinho, antes de a gente desligar. Olha, tem diversos vídeos no Instagram da Bravo, tem vídeos na internet, mostrando como o rival funciona. Se a pessoa quer também fazer contato conosco, que aí a gente vai ter aí daqui a pouco alguma coisinha. E a outra coisa é assim, gente, se vocês compraram o equipamento de nós, é só nos ligar, a gente fala para vocês como funciona. Se vocês compraram o equipamento de outra pessoa, falem com essa pessoa, ela vai explicar para vocês como funciona. E eu sempre tem material lá no feed do Insta da Bravo, é só dar uma olhadinha, tem um vídeo lá do rival como funciona. No YouTube tem vários vídeos. E até tem explicações detalhadas por escrito no site da Bravo como funciona o rival. E é algo bem simples, Só fazer uma conexão com uma mangueira da torneira no rival. Se quiser colocar a bomba, coloca a bomba antes. E depois você pode utilizar uma outra mangueira para fazer a conexão junto ao tubo de 8 milímetros, depois no bastão e na sua escova. E o rival tem ali a válvula de rejeito que você tem que ligar e desligar. Bem simples, tem tudo isso. Mais do rival para 2025. A gente deixa gravado, vamos preparar. Vamos fazer. Assim que vocês conseguirem abrir as caixas com o rival, a gente faz. Tá, eu sei que tem que sair, eu também tenho que sair. Vai ficar por tua responsa, tá? E conseguir salvar a live, tá? Sim. Aí no nome da live você coloca garantias. Tá legal? Obrigado, pessoal. Sucesso para todo mundo aí. Obrigado.